Literalmente falando, vamos ter agora a participação do candidato para fazer a sua apresentação. Vamos escolher na ordem de lá para cá, da direita para a esquerda. Ivan de Almeida, portanto, você tem 4 minutos para fazer a sua apresentação. Por gentileza, esse microfone aí, use para você, a partir de agora, fazer a sua apresentação. Boa noite, candidato. Boa noite, torcedor do Vitória. Boa noite, os convidados. Boa noite, os candidatos a este debate. Boa noite também a todo o pessoal que forma a chapa Vitória do Torcedor. Neste momento, eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa chapa. Eu sou Ivan de Almeida, nascido em Salvador, na Liberdade. Minha trajetória acadêmica começou no orfanato, na UAF, ali na Liberdade mesmo. Estudei na Duque de Caxias, na Escola Técnica Federal, na Universidade Federal da Bahia. Sou formado em Engenharia Civil, Direito, tenho pós-graduação em Administração. Também concluí o curso de pós-graduação em Processamento de Dados. E para completar minha trajetória acadêmica, eu fiz o curso de Direito, ou de doutorado na Universidade em Barcelona, e foi onde eu frequentei a melhor universidade de engenharia da Europa. Então tem sido uma trajetória dura por conta da minha origem. Em termos profissionais, eu tive a oportunidade de começar minha vida como professor de cursinho, professor de Escola Técnica Federal, professor de Estado, professor da Escola de Eletromecânica, e também eu tive a oportunidade de ser o presidente da Eletromecânica. Ali eu fiquei durante 15 anos, administrei aquela instituição e me orgulho muito disso, foi a primeira da Bahia, inclusive. Hoje sou empresário, tenho duas empresas limitadas, que são empresas minhas, particulares, né, privada mesmo, e também sou presidente de uma fundação. Minha trajetória no Vitória, ela começa a partir do momento em que um dos candidatos aqui me chamou para que eu ajudasse o clube. Então, desde aquela época, eu não parei mais de ajudar o clube. Minha ajuda efetiva em qualquer evento do Vitória, eu era chamado para fazer parte de um grupo que pudesse ajudar tanto a divisão de base quanto as outras áreas do Vitória que era necessário. Logo após essa minha participação, em 2005, 2006, eu passei a ter uma experiência inédita, que é defendendo o meu clube do coração, que é o Vitória. Foi assumir a divisão de base do clube. Chegando ali, encontrei um trabalho técnico de qualidade feito por Simval Vieira. Entretanto, esse trabalho carecia de infraestrutura. A infraestrutura que nós criamos na base foi muito boa, porque naquele momento todas as instalações do Vitória estavam precaríssimas. Então o Vitória não tinha condições de bancar, e eu, com recursos próprios, banquei toda a instalação do Vitória para poder adequar a necessidade daqueles garotos que estavam ali em formação. Então a minha participação, a partir daí, passou a ser uma participação na condição de conselheiro. Na condição de conselheiro, eu tive uma participação ativa, sempre defendendo os interesses do Vitória, defendendo uma boa gestão e, acima de tudo, a democracia no clube. A partir de 2006, 2007, eu levantei a bandeira de que nós precisávamos participar mais ativamente da vida do clube, na condição de torcedor. Precisava democratizar o clube. Ok, muito bem. Agora a apresentação do representante da chapa Vitória Gigante, Paulo Carneiro. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos aqui que participam desse programa, que visa cada vez mais distinguir os candidatos e as suas capacitações para enfrentar o
impediu de dar mais um grande salto de qualidade na vida do Vitória. Bom, eu já sou muito conhecido aqui de todos. Eu estive no Vitória durante 17 anos de minha vida. Sou engenheiro mecânico de formação, graduado em solda, sou dos primeiros engenheiros offshore do país. Comecei dando aula particular em matemática e tinha sempre o sonho de ser presidente de Vitória, paixão que herdei de meu pai, um português, imigrante, que veio para a Bahia perto dos 30 anos e jogou no Vitória durante 5 anos. Portanto, a minha história se confunde, a história da minha família se confunde um pouco, porque isso começou no final da década de 30. E, portanto, a vida da nossa família sempre esteve relacionada com a vida do Vitória, embora eu só tenha participado dela mais ativamente a partir de 1988. O que eu posso dizer é que eu me sinto aqui muito à vontade, completamente preparado para assumir mais uma vez os destinos do clube e com um projeto pronto para se iniciar no primeiro dia após a eleição. Todos os planos estão prontos, certo? E pretendemos realmente aproveitar ao máximo a estrutura existente, que aliás hoje é muito melhor do que o que eu deixei, fazendo justiça aos atuais gestores. Hoje tive a oportunidade de passar a tarde com o arquiteto Ivan Smachevski, porque eu queria conhecer o Masterplan do Vitória. O Masterplan, em português popular, é o plano diretor do clube. Uma instituição que quer crescer, ela precisa ter um norte. E esse norte está absolutamente fantástico. Esse norte está absolutamente lindo. Esse norte está absolutamente funcional. E se a gente conseguir colocar o futebol para voltar a vencer, para crescer, e essa estrutura puder sofrer a transformação que eu vi hoje, realmente o Vitória nunca mais será o mesmo. E é preciso que todos aqui procurem tomar informações desse Masterplan, muito pouco divulgado. Eu me senti como candidato na obrigação de conhecer esse projeto, porque empresa é feita de instalações, equipamentos e de gente, mas as instalações são fundamentais. E para quem sofreu, o que esse clube sofreu ao longo de pelo menos 90 anos até a nossa chegada, o que eu vi hoje me deixou profundamente entusiasmado e ao mesmo tempo lamentar que pessoas tenham tentado obstaculizar um projeto dessa grandeza e que vai transformar o Vitória num clube, um dos grandes clubes da América. Portanto, aí a apresentação do candidato da chapa Vitória Gigante, Paulo Carneiro, e agora a apresentação passa a ser do candidato da chapa Vitória de Todos Nós, Ricardo Davi. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Boa noite aos presentes, os candidatos aqui também. Queria iniciar lamentando, né? Lamentando porque esse é um espaço onde nós vamos trocar nossas ideias para oferecer ao torcedor o que cada um pensa, e o que se sabe que temos 4 chapas e aqui só tem 3 representantes, né? Eu parabenizo Ivan e o Paulo pela presença, porque isso é que efetivamente engrandece esse momento. Nós estamos participando de um momento histórico do Esporte Clube Vitória, nós estamos inaugurando um momento novo e era importante a participação de todos neste projeto. Meu nome é Ricardo da Silva Davi, eu sou engenheiro eletricista de formação, pós-graduação em algumas áreas ligadas também à engenharia e também formação em terapeuta. Durante uma fase de minha vida, senti a necessidade de conhecer mais sobre pessoas, sobre gente, sobre equipes, porque na minha atividade empresarial, já há 27 anos, percebi que o grande combustível de transformação de qualquer organização são as pessoas. É através de pessoas que modificamos, é através de pessoas que alcançamos objetivos. Por mais majestosos e maravilhosos que sejam os projetos, eles não são exequíveis se não tivermos pessoas motivadas, capacitadas
e, acima de tudo, lideradas. Todo grande projeto precisa ser conduzido por um grande líder, que entenda a necessidade de cada um, porque é assim que se constrói o todo. Participei do Vitória, entrei no Vitória, obviamente, como torcedor, 46 anos frequentando o estádio, acompanhando o futebol. Em 2014, tive a oportunidade de assumir como diretor de planejamento, onde andei pelo Brasil conhecendo um pouco aí o que estava acontecendo nos projetos de arenas, com investidores e tudo mais, no sentido de trazer para o Vitória uma oportunidade de melhoria do nosso estádio. Então foi um ano muito bom, um ano de Copa do Mundo, e logo depois assumi a diretoria de planejamento do Vitória, onde tive talvez uma das maiores experiências da minha vida, onde eu pude ter uma interação direta com o torcedor do Vitória, onde eu pude sentir muito próximo as suas aspirações, os seus anseios. Naquele momento onde vivíamos talvez um dos piores momentos do Vitória no campo, nós tivemos a oportunidade de interagir com esse torcedor com muito respeito e tivemos o êxito de várias ações, de várias atitudes que tomamos, que me permitiu estar aqui nesse momento. Eu só estou aqui porque tive a oportunidade, dentro da minha área, onde trabalhei no esporte, de ter êxito. Em todos os momentos dessas ações, desse contato direto com o torcedor, era sempre incentivado. E na fanpage do Vitória, com muita tristeza eu assistia naquele momento onde se dizia marketing de primeira, time de segunda, diretoria de terceira. Não era com alegria que eu escutava isso, mas tirava daqueles momentos, tirava daqueles contatos com o torcedor um combustível que me trouxe até aqui. Porque eu sei que, tendo a oportunidade de dirigir esse clube, eu vou ter a oportunidade de levar esse respeito que exerci pelo torcedor naquele momento como diretor de marketing, de terei como presidente. Eu tenho uma absoluta convicção das minhas responsabilidades e sei absolutamente a forma como conduzir esse clube ao local onde ele realmente merece. Quero ter, obviamente, a confiança do nosso torcedor. Muito bem. Portanto, a apresentação dos representantes de cada chapa, lembrando mais uma vez que o representante da chapa Vitória Cada Vez Mais Forte, Raimundo Viana, não comparece a esse debate. Bom, por uma questão de respeito à grade da Rádio Sociedade da Bahia, a gente tem agora uma parada para os comerciais e na sequência voltaremos com os candidatos se posicionando a respeito da democracia no Vitória. Confiração, estamos de volta com o debate de leões dentro do Futebol da Zorra da Rádio Sociedade da Bahia, em AM 740, FM 102,5 e 88,5. Estão aqui os candidatos da chapa Vitória de Todos Nós, Ricardo Davi, chapa Vitória Gigante, Paulo Carneiro, chapa Vitória do Torcedor, Ivan de Almeida. Como parte ainda do primeiro bloco, teremos agora o posicionamento de cada candidato sobre a democracia no Vitória. Mais uma vez, o candidato terá 4 minutos para fazer a sua exposição. Como começamos, sempre lá pelo lado direito, com o candidato Ivan de Almeida, representante da chapa Vitória do Torcedor, o seu posicionamento sobre a democracia no Vitória. Esse ponto de democracia, para mim, é muito fácil, muito simples para falar. Até porque, ao longo do tempo que eu tenho um envolvimento mais próximo do Vitória, eu tenho uma convicção de que a democracia sempre passou longe do clube. O Esporte Clube Vitória foi um clube que sempre possuía um dono. Principalmente os últimos dirigentes do clube se colocaram na condição de dono, de Deus, de mito. Então isso é um absurdo. A torcida tem a necessidade e a obrigação de resgatar isso do clube. É a posição dela como elemento-chave no crescimento do clube. Trazer nova tecnologia para o clube, abrir o clube para a modernização que o futebol já propõe em todo mundo. A democracia do clube precisa ser instalada a partir do momento em que a chapa Vitória do Torcedor se posicionou. Fui convidado em razão de já estar fazendo um trabalho dentro do clube, um trabalho no Conselho Deliberativo, solicitando
reivindicando alterações estatutárias. Por 2 ou 3 vezes foi negado. Esse grupo que está administrando hoje Vitória negou essa democratização no clube. E os outros dirigentes estavam piores ainda que isso aqui. Esse último estatuto já foi uma reforma do outro estatuto, mas não houve avanço nenhum em termos de democratização. Então o que nós, chapa Vitória do Torcedor, estamos trazendo para você, torcedor, é uma esperança de que esse clube possa ser efetivamente seu. Não adianta só estar na arquibancada sofrendo chuva, sol, gritando, torcendo e sendo humilhado pela direção do clube. Nós temos que ter a necessidade de estar participando efetivamente. Nas vezes que tentamos instalar um estatuto novo no clube, tivemos essa oposição de quem lá estava. Inclusive, nós temos aqui um representante de um dos gerentes, um dos donos do clube, e isso dificultou muito. Até hoje, nós estabelecemos uma AGE, essa AGE não foi judicializada, esperamos que seja corrigido esse erro. Está sendo um erro na vida do clube. Nós precisamos entender, todos nós precisamos entender que a partir do momento que o clube passar a ser mais distribuído dentro da sua gama de torcedores, nós teremos cabeças que poderão criar novos planos que efetivamente venham a dar solidificação, consolidar uma estrutura moderna, uma estrutura profissionalizante no clube. Observe você, torcedor, que o Esporte Clube Vitória hoje, o Esporte Clube Vitória hoje, ele vive um período que, apesar de suas instalações estarem, de certa forma, equilibrada, nós temos a forma de contratar atletas distorcida. Nós temos a forma de tratar o torcedor distorcido. Agora mesmo nós estamos vivendo isso. Nessa eleição, o senhor Mais Vitória tem sofrido muito. Muita gente não sabe se pode votar, se não pode. Tudo isso é um jogo de interesse que existe internamente. Nós precisamos quebrar esse jogo. Então, você, torcedor, faz parte desse processo. É um processo de luta que vale a pena. Pode apostar que nessa indicação da chapa Vitória do Torcedor, você está se abraçando a um grupo de pessoas democráticas, pessoas que querem o bem para o clube, tornar o clube vencedor, um clube que participe da vida de todos nós, como hoje já está participando. Muito bem, lembrando mais uma vez que esse debate acontece em um hotel aqui na capital baiana e é uma parceria do site Bahia Notícias, Rádio Sociedade da Bahia e Bar Futebol Clube. Lembrando que na terça e na quarta, dias 13 e 14 de dezembro, esse debate será apresentado no Bar Futebol Clube no endereço youtube.com/Bar Futebol Clube. Agora, vez do candidato Paulo Carneiro da chapa Vitória Gigante se posicionar sobre a democracia no Vitória. Eu acho que em todos os debates nós já nos manifestamos. O movimento século XXI foi quem começou efetivamente esse movimento de democracia dentro do Vitória há muitos anos atrás, e isso está no nosso site bem claro. Mas eu preciso voltar aqui à fala do meu companheiro aqui do lado direito. Embora a chapa dele é toda à esquerda, ele hoje estrategicamente sentou aqui do lado direito. Eu preciso dizer que eu fico sem entender às vezes às vezes eu penso que é um comentarista e não um candidato a presidente, sabe? Porque é de tamanha incoerência, sabe? A declaração de democracia, ele tem sido coerente sempre, e a chapa dele também, mas a convivência não é. Lembra muito Lula naquele abraço famoso a Maluf, né? Que para ter poder, a ideologia que vá para o espaço. E é por isso que o Vitória Torcedor se fragmentou ao longo da campanha, porque do lado dele tem tanta gente que não gosta de democracia, tá certo? Tanta gente que esteve no Vitória muito antes de mim, certo? Estão lá hoje. Então é preciso, para ter poder, né, tem que se juntar com os Maluf da vida. E na chapa dele o que não falta são os Malufes, que estiveram no Vitória, construíram muito pouco, mas gostam de poder, certo? Antes de tudo poder, depois o clube. Eu nem sei se essa é a postura dele, porque ele sempre ajudou o Vitória. Eu preciso aqui ser justo, na medida das condições dele, ele sempre ajudou o Vitória, certo? Agora, o grupo que o
o sustenta, o grupo que o suporta, não tem nenhuma credibilidade para falar em democracia, porque nunca quiseram democracia dentro do clube. Eu os conheço todos, mais do que todos aqui que estão presentes, porque convivi com eles todos, eles não gostaram de democracia, eles gostaram de poder. É por isso que o Vitória, durante 90 anos, certo, viveu assim. As Mercedes chegavam no clube, eu chamava de chá das 5. Chegavam no clube às 5 horas da tarde, pagavam o que tinha que pagar e o time ia jogar domingo e achando que isso ia resolver. Não tinha um remédio no armário do departamento médico há 90 anos. Não tinha uma bandeira para molhar o campo. Esse é o Vitória de alguns dos personagens que hoje frequentam, militam e falam em nome da chapa do meu querido Ivan de Almeida. Quanto à democracia, também o meu querido amigo Ricardo Davi, ele participa de um grupo, porque ele não lidera, o grupo é do seu Carlos Falcão, ele resiste a admitir isso, mas todos nós aqui sabemos da verdade, certo? De que aqui, eu nem digo se ele, talvez ele pense em democracia, já deu para conhecer um pouco o Ricardo, eu não vou ser desleal por causa de uma campanha política, sabe, Ricardo? Você vai me conhecer talvez mais, certo? Porque eu acho que nós temos que unir o Vitória, sabe? Independente dessa luta política histórica que estamos empreendendo. Mas o fato é que esse grupo de Falcão, ele fez uma proporcionalidade do Conselho, senhores, numa das suas propostas, que era assim: quem tiver a maioria na eleição fica com 80% e 20% divide pelos outros candidatos. Essa era a democracia do seu Carlos Falcão, certo? E que hoje Ricardo, não sei se felizmente ou infelizmente para ele é obrigado a defender essa bandeira do pior presidente da história do Vitória. Então eu acho que todos aqui, se falarmos individualmente, eu acho que nós queremos democracia. E não adianta... E fiz todos os programas de sócio-torcedor da história do clube. Todos foram montados por mim. Muito bem, agora o Ricardo Davi, representante da chapa Vitória de Todos Nós, também com o mesmo tema, posicionamento sobre a democracia no Vitória. Ok. Fico à vontade de falar, até pela minha formação. Estamos aqui hoje, 3 candidatos, volto a frisar, eram para ser 4. Tem um que não está aqui, que não deve gostar da democracia, senão estava aqui para discutir. É importante deixar isso registrado. Mas tive a oportunidade de participar das discussões dentro do Conselho para que mudássemos o Estatuto. Mudássemos o Estatuto por quê? A democracia não chega num país, não chega numa instituição porque alguém quer, porque alguém disse que aquilo... A democracia, ela surge como um processo de amadurecimento. Foi assim em todos os países que se tornaram democráticos ao longo do tempo. Eles construíram uma história, e não uma história de um homem, de 2, mas uma história de todos aqueles que o compunham. O Vitória não foi diferente. O Vitória veio de um processo extremamente oligárquico, de mandos, alguns autoritários, alguns com muito tempo de poder, e isso não tem nada de democrático. 16, 17 anos simboliza efetivamente muito mais um totalitarismo do que um regime democrático. Regime democrático nenhum no mundo tem como característica a permanência continuada de quem quer que seja num país, seja numa instituição. Nós tivemos a oportunidade dentro do Conselho Deliberativo de discutir e aprovar efetivamente eleições diretas, conselho proporcional, mas na chapa do Dr. Ivan de Almeida, que o apoia, o atual presidente do Conselho Deliberativo que está lá apoiando, fez questão de bloquear esse desenvolvimento. Foi feito um conchavo entre o Dr. Zé Rocha e o presidente em exercício no Esporte Clube Vitória, para que esse novo estatuto, que continha exatamente aquelas aspirações, e digo sem dúvida, Paulo e Ivan, por pressões, sem dúvida nenhuma, é assim mesmo, é assim que os processos democráticos são construídos. Não existe nenhum líder democrático no mundo que tenha sido empossado,
resultado que tenha sido que não seja oriundo de um processo construído por muitos. E o do Vitória também foi, não tem dúvida. Mas ele não foi porque houve um conchavo, porque dentro do estatuto que foi jogado de lado e transformado num outro estatuto, que tinha até uma regra lá do tal do artigo 91, que o tal processo de construção da arena, que muitos já percebi, muito admirado aqui por Paulo, já uma coisa maravilhosa, tinha um item 91, viu, Paulo, que você chegasse lá, você não podia mudar nada, ninguém pode mudar, que coisa democrática. 91 não pode. Tinha um outro artigo lá dentro que falava que políticos em exercícios de mandato não podiam exercer cargos diretivos do Vitória, porque possuem uma outra responsabilidade com a sociedade e o envolvimento político não é pertinente na gestão de um clube de futebol. Por esses motivos, o deputado Zé Rocha, que apoia a chapa do senhor Ivan Almeida, criou todos os obstáculos para que pudéssemos ter efetivamente. Nós temos a consciência tranquila que se estamos aqui debatendo, porque fomos nós que protagonizamos isso. Fomos nós que lançamos um candidato a conselho diretor, devolvendo ao nosso torcedor essa oportunidade, que foi usurpada dele. Estamos aqui, nós três, porque a chapa Vitória de Todos Nós anunciou o seu presidente do conselho diretor. Muito bem, esse é o debate da Rádio Sociedade da Bahia em parceria com o site Bahia Notícias e com o Par Futebol Clube, debate de Leões, realizado em um hotel aqui na capital baiana. Vamos agora ao segundo bloco, né? Eu peço paciência técnica para que a gente possa fazer a sequência direitinho, peço a nossa retaguarda que entre em contato para que seja feito esse comunicado, Rogério, no sentido de que a gente siga agora com o segundo bloco, depois a gente terá o intervalo comercial. Esse segundo bloco vai ter a duração também de 30 minutos. É a primeira rodada de jornalistas perguntando para candidatos. Lembrando mais uma vez, cada jornalista terá 1 minuto para fazer a pergunta, cada candidato terá 4 minutos para responder a pergunta. Desculpe, quando a gente criou o roteiro, né? A gente se imaginava que o Raimundo Viana estivesse aqui, a gente acresceu 1 minuto, exatamente por causa da ausência do candidato Raimundo Viana. Cada jornalista que fizer uma pergunta deverá escolher um outro candidato para comentar a resposta do candidato perguntado por ele, no caso jornalista ou radialista. O candidato que for convidado a comentar terá 1 minuto e 30 segundos para expor suas ideias. E cada candidato responderá a uma pergunta de jornalista. E esta primeira rodada a gente começa com Pedro Sempsé, representa aqui o Par Futebol Clube. Boa noite, Pedro. Boa noite, Magrini, boa noite a você, ouvinte da Rádio Sociedade, você assinante do site Par Futebol Clube e também do Bahia Notícias. Primeiro agradecer aos 3 candidatos pela presença no nosso debate, porque depois de muito tempo a gente está conseguindo falar do Vitória, debater o Vitória, haver um confronto, um bate-chapa, que há muitos anos não se via no Vitória e nem vislumbrava que isso pudesse acontecer. E por mais que essa eleição do dia 15 próximo será uma eleição ainda indireta, porque o sócio votante vai votar numa chapa, pelo menos eu parabenizo vocês 3 por colocarem os nomes à frente e transformar essa eleição, de certo modo, nela numa eleição indiretamente indireta. O sócio vai votar numa chapa, sabendo quem vai representar essa chapa, quem vai estar à frente do clube. Minha primeira pergunta é para o candidato Paulo Carneiro sobre o departamento de futebol. Você, nos quase 20 anos à frente do clube, meio que centralizou essa parte nas suas mãos. Como é que você pretende, a partir de, caso sendo eleito, regir o departamento de futebol do Vitória? Muito bem. O Vitória vai passar por uma grande transformação profunda, desde a pesquisa das suas raízes mais históricas, da forma como o Vitória jogou durante toda a sua existência. Isso tudo vai ser parte de um programa de coaching esportivo focado no atleta, porque se você não mudar o perfil do atleta, a sua relação com o clube, com o futebol, com o jogo, com os padrões de jogo que serão implantados no clube, com certeza você pode ficar aí contratando jogador, forma sem revelar, né? Porque o Vitória hoje forma jogador, mas não revela. Então, esse é um modelo que nós vamos ter que quebrar esse ciclo vicioso. Contrata mal, joga mal e tem que rescindir, deixando
ônus seríssimos para o clube. Então, essa é uma mudança de paradigma. O Vitória vai tratar principalmente de ter o autoconhecimento do atleta, de verificar como ele se posiciona no campo, a sua posição do campo, os seus padrões de movimento. O Vitória vai se preocupar com os movimentos do corpo, funcional, nas suas posições. O Vitória terá equipamentos de tecnologia para filmar todo o desempenho dos atletas e também quando ele estiver chegando no clube, ele será todo fotografado, filmado e será preparado para ele um programa específico, individual, de correção antes dos treinos. Quer dizer, isso aqui é uma grande viagem técnica, científica, que o Vitória vai experimentar através do nosso projeto. É um projeto que já se aplica nas maiores organizações de futebol do mundo. O Vitória não vai inventar nada, não tem nada meu pessoal. É fruto de anos e anos de pesquisa, de convivência e de experiências. Porque nós temos uma atividade de mão de obra, né? Não é uma atividade de capital, onde você aperta o botão e funciona. É uma atividade de mão de obra. Se você não tiver gestão, não souber se relacionar e não conhecer o atleta profundamente, você não vai poder tirar o máximo dele. O tempo do atleta que é avaliado só pelo talento, esse tempo já acabou. Hoje o atleta é avaliado por uma série de variáveis, certo? Onde o esforço é premiado, onde o conhecimento tático é premiado, onde a repetição do gesto técnico é premiado. Ou seja, não existe mais o saudoso meu amigo de infância, de fase, de amizade, Mário Sérgio Pontes de Paiva, que eu quero aproveitar aqui e deixar publicamente a sugestão do Vitória Gigante para que a via expressa se chame Mário Sérgio Pontes de Paiva. Quero aqui fazer um apelo ao governador Rui Costa, que coloque o nome, talvez, do mais habilidoso, mais técnico jogador da história do Vitória, que eu tive a oportunidade de vê-lo chegar no Campo da Graça aos 19 anos, eu estava no Campo da Graça. Voltando aqui, eu queria dizer que esse programa de futebol, que vai envolver análise, pesquisa, mercado, negócio, uma série de ações integradas, coordenadas, cobradas. A nossa formação vai mudar completamente. Os nossos treinadores, eles poderão ser demitidos se passar o ano ganhando títulos e não revelar atletas. E eles poderão ter um salário aumentado se ele passar o ano perdendo títulos e revelando atletas. É uma grande mudança de paradigma. E isso nós sabemos fazer. Já fizemos, não no nível como fazer agora, porque aí é o fruto da experiência acumulada. Os profissionais hoje estão mais preparados para absorver as informações. 10 segundos, candidato. Vamos realmente fazer uma grande transformação do Vitória a partir de um coach desportivo de altíssimo nível, com profissionais ultra treinados e capacitados. Muito bem. Esse é o debate de Leões, Rádio Sociedade, site Bahia Notícias e o Bar Futebol Clube. O Pedro Santos agora escolhe um outro candidato para comentar a fala de Paulo Carneiro. Escolho o candidato Ricardo Davi, inclusive peço que ele explane também qual seria o seu modelo de gestão para o futebol, visto que você, caso eleito, terá uma semana a menos para preparar o Vitória, visto que o campeonato, ao invés de acabar no dia 4, vai acabar somente no próximo dia 11. Tá bom. E terei 2 minutos e meio a menos para explicar também. É claro, o futebol moderno passou por uma transformação muito grande. Quem acompanhou a Alemanha pós-Copa de 2006 sabe do que eu estou falando e eu não vou perder tempo com isso. O futebol hoje precisa ser, o atleta ele precisa ser identificado não só como um talento, não só através da sua performance individual. É preciso haver também o seu comprometimento coletivo. Você precisa ter a competência técnica, obviamente aperfeiçoada com fundamentos. Hoje a tecnologia está a serviço do futebol e ela precisa ser mais utilizada. Você precisa também ter uma formação na área física. Hoje a formação que você dá fisicamente, o desenvolvimento de um zagueiro de futebol não pode ser a mesma que você dá para um ala. Quando você hoje contabiliza quantos quilômetros por jogo corre um zagueiro, quantos quilômetros corre um meio-campista, é óbvio que a preparação não pode ser a mesma. Essa coisa precisa ser individualizada. Você tem também o comprometimento técnico, a inteligência técnica. Você tem craques do futebol hoje no Brasil. Exemplo hoje clássico aí
de Gabigol, que vai para um clube europeu e a gente fica olhando, efetivamente ele não tem o que fazer, ele não está efetivamente jogando. Isso é preciso. E o último, que é o psicológico. É preciso desenvolver psicologicamente esse atleta no coletivo. Ok. O próximo convidado do nosso debate de Leões será o repórter Wilton Matos, representando a Rádio Sociedade da Bahia. Ele terá 1 minuto para fazer a pergunta, vai escolher o candidato e o candidato terá 4 minutos para a resposta ao Wilton Matos. Boa noite, Wilton. Muito boa noite a todos. Parabéns aos 3 candidatos que compareceram. A minha pergunta inicial vai ser para o Ricardo Davi, candidato da chapa Vitória de Todos Nós. Ricardo, em relação ao programa de sócio-torcedor do Vitória, a gente tem uma cultura do associado ser associado do time de futebol. O time está ganhando, vai para a associação. O time perde, termina não renovando ou deixando de lado ali o pagamento. O que é que você pretende fazer na sua gestão para mudar esta cultura de associação dos torcedores? Ok, me sinto à vontade, fazer 9 meses lá no Vitória, tive a oportunidade de fazer um diagnóstico dessa necessidade. O programa de sócio-torcedor do Vitória hoje, ele é meramente um programa de ingressos. Ele equivale mais ou menos àqueles carnês que são comprados lá na Europa, onde o indivíduo tem a oportunidade de comprar antecipadamente o acesso aos jogos. E nada mais é oferecido para que crie esse incentivo. Antes de sair do Vitória, nós tínhamos desenhado um novo programa em que ele privilegia não só gêneros, porque é importante você ativar, por exemplo, a mulher. Você precisa atrair esse novo público. É importante que você tenha um plano que contemple a participação da mulher com ativações específicas para a mulher. O sócio-torcedor hoje, ele não quer ter só esse acesso. Ele quer ter uma maior interação com o clube, ele quer participar da vida do clube e você precisa fazer isso de maneira individualizada. Você tem hoje crianças, qualquer um de vocês aqui que queira, por exemplo, que seu filho entre, com um atleta durante os jogos, você tem que ser amigo de um diretor, você tem que ter um conselheiro com padre, enfim, você não tem um acesso normal para quem quer ter esse acesso. Então, está previsto também no nosso programa uma individualização para crianças. Você tem do idoso. Toda a sociedade, em todos os programas, há um privilégio para o idoso. Nós precisamos contemplar também essa modificação. E, obviamente, oferecer pacotes para aqueles que têm menos condição social, aqueles que não podem, Wilton, pagar mais por isso, e criar também programas privilegiados, com acessos para aqueles que podem pagar mais. Isso é mais ou menos o que existe em quase todos os clubes de futebol que têm programas de sócio-torcedor existente no mundo. Nós planejamos, temos hoje em torno de 10 mil sócios-torcedores. Nós acreditamos que com um trabalho efetivo, isso precisa de trabalho, isso precisa de planejamento, isso precisa de um contato e, acima de tudo, não há programa de sócio-torcedor sem um time vencedor. Tive a oportunidade de ter essa dificuldade no marketing, onde o time que não ganha é muito difícil atrair. Por isso que ele tem que estar calçado num bom planejamento de futebol, para que a partir desses resultados eles sirvam como catalisadores, eles sirvam como aceleradores desses processos. Mas esse plano do sócio-torcedor, ele precisa contemplar outras vantagens que não o acesso. Ele precisa ter esta maior aproximação do sócio com o clube, do sócio com o atleta e, obviamente, tudo isso negociado. Há no Vitória uma cultura já antiga de que sócio não é interessante interagir com o elenco. É possível sim. Quando a gente olha aí o Real Madrid, Barcelona e tantos outros clubes de grande porte, a gente vê ações nesse sentido. Muito bem. Agora o Wilton Matos pode fazer a pergunta para um outro candidato comentar e ele terá 1 minuto e meio para o seu comentário. Eu passo então o comentário para o candidato da chapa Vitória do torcedor Ivan de Almeida comentar. O programa sócio-torcedor é a alma do clube. Nós pretendemos ampliar esse número para 60 mil em 3 anos. É uma meta difícil, eu sei, mas com o time, com a equipe bem qualificada, conquistando campeonatos, nós chegaremos lá.
Eu morei em Barcelona e via como é que eles faziam. Eles faziam realmente uma seleção de grupo, de oferta disso aí, de oferta do sócio-torcedor. E eles tinham lá 120 pessoas, o estádio estava sempre lotado. Isso é em função dessas, vamos dizer assim, a cada categoria de sócio, ele tinha que criar várias, em função para atender a própria condição financeira do torcedor. Então nós vamos apresentar, inclusive, para pessoas deficientes, para idosos, nós já temos isso no nosso programa, para pessoas de um nível, tem que qualificar, dividir em ordenar isso na categoria de sócio. Outra coisa também que é muito importante para o sócio-torcedor é dar um atendimento especial para ele. Hoje o sócio-torcedor, ele é atendido ao ar livre, daquela forma que quando chove cria uma série de problemas, nós temos que sair correndo dali daquela localidade onde estamos. Então o sócio-torcedor tem que ser muito bem tratado. Esses 60 mil, quando me refiro, tem que fazer essas correções. Correção de infraestrutura, correção de atendimento. Agora mesmo essas eleições foram muito mal atendidas. Tempo esgotado. Bom, e agora a pergunta será feita pelo Glauber Guerra, do site Bahia Notícias, e resta, nesse bloco, a pergunta para o Ivan, porque os outros já foram perguntados. 1 minuto para a sua pergunta. Microfone, por favor. Para cima, isso. Sim. Boa noite, Magrini. É um prazer estar aqui na Rádio Sociedade. Saúdo aqui os colegas Wilton Matos, Pedro Centicé. E vou perguntar a Ivan de Almeida. Ivan, existe já uma corrente no futebol brasileiro, em alguns clubes, relação com torcida organizada, de não tem mais nenhum tipo de relação, distribuição de ingressos, relações comerciais. Você, caso seja eleito, qual será a sua relação com as torcidas organizadas do Esporte Clube Vitória? Vai continuar o modelo atual que está, que existe aquela distribuição de ingressos? Você pretende mudar? Como é que vai ser, Ivan? A relação com a torcida organizada... Microfone, por favor, candidato. Abra o microfone, por gentileza. Não, lá em cima. Deixa eu dar uma ajudada aqui, com licença. A relação com a torcida organizada, nos últimos 10 anos, tem sido um sufoco, não só para o próprio clube. Isso envolve também o governo, o município, porque com essa paixão que nós temos pelo clube, como eu tenho pelo Vitória, e como todos nós da Chapa Vitória torcedores temos pelo nosso clube, nós sentimos que precisa urgentemente apresentar um projeto para isso. Esse projeto, ele não pode ser independente, não pode ser um projeto só do clube. Tem que envolver as instituições, inclusive o próprio governo do Estado, o Ministério Público. É uma coisa muito mais complexa a questão da torcida. Existem clubes que patrocinam torcida. Nós não sabemos no Vitória, pela própria dificuldade, pela própria transparência que não existe, nós não sabemos quais são as torcidas que o Vitória hoje tem participação direta ou indireta. Precisamos realmente apresentar um projeto, mas esse projeto ele não passa só pelo clube somente, porque se fosse assim, seria fácil. Os outros clubes do mundo inteiro, ninguém conseguiu resolver isso de forma que atendesse, vamos dizer assim, a expectativa do torcedor e também do próprio clube. Então é um projeto articulado, ele vai nascer, ele é preciso nascer. Agora a relação entre o clube e a torcida, ela tem que existir. A torcida organizada tem que existir uma relação, mas não a relação de negócio. Essa relação de negócio é que eu proíbo. A relação de negócio entre o clube e a torcida, isso é um absurdo. Talvez uma grande parte da violência ocorra por causa dessa relação de negócio. Uma grande parte da desorganização seja por causa desse negócio, que algumas recebem, outras não. Então, na nossa gestão, nós vamos ter uma relação com a torcida, de modo geral, e vamos estar a torcida. Mas não vamos fazer relação de negócio com a torcida, que isso não cabe. Quero que o Paulo Carneiro... Ele tinha mais tempo ainda, né? Você pode usar. A gente zerou, né? Restava ainda mais 1 minuto para você. Bom, a torcida do Vitória tem sido uma torcida que eu diria uma torcida muito mãe com o clube, porque apesar de não ter recebido nada do clube, ela tem participado
ativamente do processo, e agora, quando nós fizemos o chamamento, a torcida Vitória do torcedor, a chapa Vitória do Torcedor, essa torcida veio conosco, está aí participando, quer participar, quer saber qual é o destino, não só do clube, como o destino também dessa relação. E estamos abertos a essa discussão. Já começamos, inclusive, a discutir em comissões como vai ser essa relação, que é uma relação, inclusive, que passa muito pelo Somar Vitória também, que ela não está à parte, não. Essa discussão do Somar Vitória tem a ver com a relação com a torcida. Então, tudo que envolve a torcida tem que ser discutido, porque se nós somos Vitória do torcedor, nós temos que ter do torcedor pelo torcedor. 10 segundos. Tem que ser discutidos. Ok, e agora o jornalista Glauber Guerra, do site Bahia Notícias, escolhe um candidato para fazer o comentário. Ele terá 1 minuto e meio para o seu comentário. Eu escolho o Paulo Carneiro. Eu já passei por tudo, eu já dei ingresso, sim. Muitos anos eu dei ingresso. Então eu conheço toda essa experiência. Eu cheguei a ter 12 torcidas organizadas dentro daquele estádio. Um dia eu chamei os 12 e dei 30 dias a eles para eles virarem 4. E a partir do 31º só entrava às 4. Eu intervi realmente porque a coisa estava ficando insuportável. Tinha torcida organizada de 3 pessoas. Organizada de 3 pessoas. E até pessoas que eu gosto, viu? Era um ciclo vicioso. Eu embarquei nessa onda, certo? Isso é um processo cultural antigo, né? O Corinthians dá ingresso, certo? O Flamengo dá ingresso, certo? Então, isso vira um meio de vida e não perde há um claro desvio de finalidade, né? Eu acho que na medida que o nosso equipamento vá se modernizando, isso é inevitável, e a gente tem que acabar com essa inveja, essa vaidade que acaba com o nosso clube, que atrasa o nosso clube, e valorizar aqueles que fazem, e independente de quem seja, se a gente gosta, se a gente simpatiza, reconhecer o trabalho das pessoas. 10 segundos, candidato. Eu preciso dizer de que comigo não vai ter ingresso mais. Se dá hoje, vai deixar de ter, vocês podem gravar. Nós vamos tratar o assunto profissionalmente. Ok. Bom, e assim a gente encerra esse segundo bloco do debate de Leões, aqui pela Rádio Sociedade da Bahia, em parceria com o site Bahia Notícias e o Bar Futebol Clube. 9 da noite, voltamos em instantes. Um debate de Leões pela Rádio Sociedade da Bahia, parceria com o site Bahia Notícias e o Bar Futebol Clube. Passamos agora para o terceiro bloco. É a segunda rodada de jornalistas perguntando para candidatos. O Glauber foi o terceiro, passa a ser o primeiro agora nessa ordem. Por favor, Glauber, você tem 1 minuto para fazer a pergunta, o candidato 4 minutos para responder. Minha pergunta para Paulo Carneiro. Paulo Carneiro, eu quero saber se, caso você seja eleito, vença o pleito aí do próximo dia 15, queria que você falasse um pouco da internacionalização do Vitória, da marca Vitória. Você já tinha me dito que já tinha um projeto sobre isso, queria que você falasse um pouco sobre esse tema. No vídeo... Só um minuto, quem comenta é Ricardo Davi. No vídeo que o Ricardo já está treinado sobre internacionalização. No vídeo que eu preparei, detalhando a nossa proposta de trabalho que está no nosso site, eu falo com mais detalhes. Aqui eu não vou ter tanto tempo, mas esse processo de internacionalização do Vitória começou lá atrás, em 95, quando nós vendemos Ramon e Rodrigo para o Bayer Leverkusen, e na noite da negociação, um domingo, depois de um jogo Vitória e Camaçari, que ganhamos de 2-0, eu conversando com o senhor Rainer Kalmuth, que era o executivo, o manager do Bahia, eu disse aí que tinha uma condição para eu fechar o negócio, que era o Vitória participar de um torneio internacional. E eles me levaram para um torneio que acabou estabelecendo uma longa parceria com o Vitória, que foi o PSV da Holanda. E durante 10 anos, gozado que o Vitória perdeu a vaga desse torneio no ano que eu saí. 10 anos nós disputamos esse torneio, ganhamos 5 vezes e só enfrentamos equipe de ponta. Sabe? E lá estabeleceu uma relação muito próxima com o PSV. E na época da profissionalização do futebol, eles tiveram até interesse na empresa Vitória S.A. Mas o fato é que tem que ser um programa muito mais abrangente do que simplesmente levar as nossas categorias para o exterior.
você tem que alavancar a marca. Que são famosos, e ao mesmo tempo você desenvolver uma integração com esses mercados emergentes. E isso passa também pela América do Sul, né? O Vitória precisa disputar torneio da América do Sul para que os nossos garotos se acostumem com a maneira de jogar do sul-americano, que é diferente do europeu. Então, essa prática, não disputar muito, porque o nível técnico é mais baixo, certo? Mas disputar 1, 2 torneios por ano na América do Sul é estratégia para quem sonha em chegar a Libertadores. Isso vai fazer parte da estratégia. E se aproximar muito do futebol colombiano e do futebol equatoriano, que eu reputo como futebol com as características técnicas e físicas que podem contribuir muito para o crescimento da performance das nossas equipes. E eu deixei no Atlético uma escola montada em Medellín, e já um jogador, Edwin, 16 anos, jogando no Atlético, um jogador inclusive muito bom. E eu tenho muitos contatos na América do Sul, e eu pretendo ajudar o Vitória a criar essa integração e isso tudo é função do diretor de relações internacionais. Não será do diretor de futebol. O diretor de futebol, ele vai passar a dar suporte ao diretor de relações nas questões específicas e técnicas que o diretor pode não conhecer e não deve conhecer. Ele precisa ser um homem de mercado, certo? O Vitória precisa ter pessoas de mercado, certo? Esse cara tem que ser um cara de mercado. Se ele puder conhecer da mecânica do futebol, vai ajudar no trabalho dele, mas ele essencialmente tem que ser um homem de mercado para desbravar e poder fazer a marca do Vitória voltar a ser conhecida, porque na nossa época era muito conhecida, principalmente na Europa. Ok, agora o candidato Ricardo Davi tem 1 minuto e meio para fazer o seu comentário. Ok. Só uma coisa engraçada que o Paulo fala assim, né? Que o diretor de futebol, eu pensei que você queria ser presidente, Paulo, mas tudo bem. Repare, a internacionalização, na nossa visão, ela tem 3 objetivos. A primeira é, obviamente, expor os nossos produtos lá. Nós precisamos expor, né? Nós vamos ter uma base formando, e essa base tem que gerar para o time principal, obviamente, compor o time principal, vender aqui no mercado, óbvio, também, mas também vender lá fora. É importante que nós saibamos fazer isso com competência. Segundo é o contrário. É você estar monitorando os mercados, alguns mercados emergentes, porque não adianta a gente ficar esperando um grande jogador africano, por exemplo, se sobressair, que ele vai ser identificado, ele vai ser abducido, obviamente, pelo poder econômico das grandes agremiações do mundo. Você tem que identificar ele ainda na sua nascente. Então, é esse olhar, esse periscópio contínuo em cima de mercados emergentes é fundamental. E terceiro é através de parcerias, através de associações, de convênios, levar os nossos times para jogar em mercados que deem maturidade ao nosso atleta. Isso é importantíssimo. Então, esse departamento será criado, né? Tenho particularmente experiência com isso, na minha vida empresarial tenho uma associação com franceses, alemães, espanhóis, e isso eu já tenho uma experiência nessa área, e vou levar isso para o Esporte Clube Vitória. Ok, agora o Wilton Matos, representando a Rádio Sociedade da Bahia, faz a sua pergunta. Para o candidato Ivan de Almeida e depois o comentário do candidato Paulo Carneiro. A gente tem observado contratação de treinadores e de gestores de futebol que chegam aqui e dizem como vai ser o plano de trabalho do clube e não recebem um plano de trabalho do clube. Caso você vença, Ivan, na sua gestão, como vai ser a contratação de gestor, treinador? Eles vêm com carta branca? Como será? Bom, ao longo dos últimos anos, nós temos percebido que os técnicos do Vitória têm sido contratados para exercer exatamente esse papel, de vir organizar o clube. Isso é um erro. Por isso que nós estamos, a cada tempo, a cada momento, nós estamos passando para trás. Por quê? Porque cada técnico fica aqui 2, 3 meses, traz a metodologia dele e vai embora. O que nós estamos, o projeto nosso é estabelecer um futebol organizado dentro do clube, aonde o técnico venha se adequar a isso aí. Cada técnico tem que se adequar ao modelo de trabalho que nós temos aí. Nós vamos ter, na divisão de base,
nós vamos ter uma estrutura funcionando, inclusive vamos criar uma fundação para que ela possa ser mais ágil em determinadas relações de comércio. Também nós vamos ter no profissional, um profissional qualificado, preparado, onde possa utilizar todas essas técnicas utilizadas no mundo inteiro. Isso aí não é novidade para ninguém, essas técnicas modernas de contratação de atletas. Isso não é, inclusive Paulo fez uma explanação sobre esse assunto. Na verdade, isso é uma coisa que todo Estado tem conhecimento. O que precisa hoje é um gestor que possa efetivar a implantação desse modelo com uma equipe preparada. Não adianta estar aqui falando que vai fazer e não ter uma equipe, não ter um trabalho. Aqui eu estou vendo alguns discursos, por exemplo, onde as pessoas estão confundindo o gestor, o presidente, com um gerente de futebol. Vale no momento que a pessoa quer fazer a apresentação de, vamos dizer assim, de plano para atleta. Mostrar até conhecimento de campo. Mas um gestor mesmo, ele tem que identificar, que enxergar no mercado, isso eu não estou falando do mercado local não, eu digo no mercado internacional mesmo, o que há de melhor e trazer para o clube. E essa estrutura tem que ser criada de tal forma que o técnico, ele tem que se adequar ao clube. Não adianta a gente estar contratando jogador de futebol aqui, como fizemos agora, contratamos quantos jogadores esse ano? Quer dizer, o custo, o orçamento do clube vai todo por água abaixo. Então depois diz, o clube está gastando muito, não tem dinheiro. Tem muitos jogadores que nós estamos contratando, ele nem entra em campo. Então está faltando essa estrutura. Outra coisa, a estrutura de saúde do clube também está fragmentada. Ela tem que estar sincronizada com a área de futebol. Hoje, por exemplo, ela é separada. Nós vamos colocá-la integrada, fazendo parte desse processo. Então, se a gente tem a parte de equipamento atendendo, utilizando os mais modernos métodos de prospecção de atleta e de busca de atleta, quanto mais a gente tiver isso e tiver internamente um modelo em que possa, a parte de saúde, atender aos anseios do corpo diretivo da parte de futebol, nós vamos ter muito essa diminuição de erros. Então nós passamos hoje por uma faixa muito grande de erros. Uma faixa muito grande de erro. Por conta disso, a falta de utilização desse equipamento. A modernidade hoje, ela chegou, não foi só para o futebol não, para todas as áreas. E o Vitória não pode ficar se apequenando, não pode ficar atrás disso. Ela tem que ir atrás. Eu tenho como exemplo, a minha empresa. Eu, a semana retrasada, assinei um contrato no Chile, utilizando métodos modernos nessa área da minha empresa. Então tem que se fazer isso mesmo. A gente hoje está vivendo no mundo de malha. E quem ficar fora dessa malha está fora. Vai ficar cada vez passando para trás. Nós não queremos disputar as últimas posições do campeonato. Queremos estar na frente. E para isso temos que estar exatamente avançando com pessoas qualificadas. Muito bem. Agora, Paulo Carneiro tem 1 minuto e meio para o seu comentário. Realmente eu não entendi nada que o Ivan falou aí, viu? Mas eu vou tentar explicar. O modelo, o que se pratica no futebol brasileiro ainda, em 90% dos clubes, é o modelo onde centraliza nas ações e na experiência e no expertise do treinador. É assim, Muricy até outro dia treinava no Flamengo, era assim. Existe uma classe nova de treinadores e de gestores que estão estudando muito, inclusive na Europa, e que estão trazendo para o Brasil alguns métodos diferentes. Então essa história que o Ivan está dizendo aí, de que o treinador tem que se adaptar ao clube, primeiro o clube tem que criar seus padrões. E para criar seus padrões ele precisa de metodologia de treinamentos individuais e coletivos, até você definir um padrão. Porque não é fácil você contratar um treinador e dizer assim, olha, o meu modelo é esse aqui. Você tem que estar preparado para recepcioná-los e ele entender e apostar no seu projeto, não é? Eu já tenho um treinador quase contratado. Não posso contratar porque não fui eleito, só vou ser eleito dia 15. Mas tenho certeza que são pessoas completamente adaptadas depois de horas de conversa. 10 segundos. Certo? Então eu quero chamar a atenção de que eu estou trazendo um modelo para a instituição, não é para mim. Certo? E os senhores vão gostar. Todos, até os meus adversários aqui estão começando a gostar, já estão usando algumas das coisas que eu falo.
Muito bem, agora o jornalista Pedro Sensei, representando o Bar Futebol Clube, fará sua pergunta. Bom, pergunta para Ricardo com o comentário do candidato Ivan de Almeida. Há muito tempo o Vitória, eu sou obrigado a concordar com o Paulo Carneiro, onde o Vitória forma até atletas, mas não revela bons jogadores. Há muitos anos. E a política de contratações tem sido um tanto quanto atrapalhada. O Vitória parece que anda em círculos, trazendo sempre os mesmos jogadores, esperando resultados diferentes de jogadores que a gente já sabe até onde pode ir. Então minha pergunta é bem simples. Na sua gestão, caso eleito, qual será a sua política de contratações com relação ao uso da divisão de base para o Vitória voltar a ser um grande centro de revelador de craques no futebol brasileiro? Ok, Pedro. Uma das grandes transformações que logo ao assumir farei é contratar um executivo de futebol em que ele seja responsável por todo o futebol do Vitória, tanto das divisões de base quanto também da equipe profissional, porque senão você cria dentro da organização, e isso é comum, interesses que eram para ser interesses convergentes, eles passam a ser interesses que na verdade competem entre si. O dirigente da base, ele tem a missão de desenvolver a base, formar atletas, captar, formar e desenvolver. E o executivo do futebol, no modelo tradicional, ele quer formar uma grande equipe que nem sempre ele está disposto a tolerar a necessidade de adaptação do profissional que vem da base. Isso só tem um jeito, é se você entregar a uma pessoa só essa responsabilidade. Para que, principalmente, aquela fase que é crítica, que é a fase da transição. Essa transição ela precisa ser feita de uma maneira planejada, de uma maneira ordenada. E esse executivo de futebol tem que ser responsabilizado também por isso. Porque senão você termina tendo dentro do mesmo clube dois dirigentes com metas distintas, que na verdade o que você quer é um melhor aproveitamento desde o indivíduo quando é formado até chegar na função. A outra é a utilização de tecnologia, né? Hoje diz o seguinte, poxa, o Vitória tem softwares de avaliação de desempenho e tudo mais. Pedro, falo com absoluta prioridade do que eu estou dizendo. Não adianta você ter tecnologia se você é um líder que não acredita nos benefícios que essa tecnologia lhe traz. Não adianta dizer, eu tenho software dos mais modernos do mundo, se você vai e traz um Henrique, que nem jogou, acabou o contrato dele, vai embora. Qual foi o critério? Obviamente, essa equipe de avaliação de desempenho, que é uma das primeiras coisas que farei quando chegar, é saber dela. Qual é a avaliação dos atuais atletas? Eu jamais vou dizer, não tenho interesse nesse ou no outro atleta. Porque pode ser que tenha algum atleta que não tenha tido, nesse período agora, um bom desempenho, mas que está identificado. O que é que tem que ser desenvolvido nele? E também, o que é que eu vou fazer para buscar novos atletas? O primeiro órgão a quem eu vou consultar é exatamente esse departamento, acreditando que ele está fazendo uso adequado dessa tecnologia, que jogadores estão sendo monitorados, que os scouts estão sendo efetivamente levados em consideração. É possível até que tenham havido indicações e boas indicações e isso não ter sido obtido reverberação dentro da diretoria. Por isso que, para você liderar num processo, você tem que acreditar nas pessoas, você tem que capacitá-las e, obviamente, dar oportunidade para elas participarem do processo. Esse departamento, né, de análise de desempenho e inteligência de mercado, ele terá essas duas funções: avaliar o desempenho dos atletas que você tem, desde o atleta da base até o atleta profissional, mas monitorar no mercado aqueles atletas que estão em ascendência. E aí vai assim, um conhecimento muito específico de estatística. Eu tenho enorme sensibilidade por engenheiro de formação, obviamente tem uma facilidade disso. Você tem que pegar a taxa de crescimento em determinadas habilidades. Quando você percebe que um atleta que está sendo monitorado, ele apresentou evoluções mais rápidas em fundamentos, está na hora já de você colocar esse atleta no radar e trazer ele. Porque se esperar ele decolar, ele vai ficar caro. Trazendo ele muito cedo, pode ser uma aposta errada. Ok, Ivan de Almeida, seu comentário. Bom, o departamento de análise de desempenho de um clube, hoje ele é essencial. Precisamos realmente lançar a mão do que existe de melhor no mercado para poder efetivar esse departamento. A relação dele
É importante isso, porque não adianta a gente ter todo esse aparato se a gente não tiver treinamento qualificado para quem vai utilizar isso. Também não adianta a gente ter tudo isso se a gente não tiver uma boa equipe de gestão. Então tudo isso faz parte do resultado que vamos buscar nesse departamento. A relação entre o clube e o mundo exterior, inclusive o mundo internacional, porque, como eu disse, isso hoje é uma malha. Essa relação passa muito por essa qualidade do atleta. O atleta que nós antes estávamos produzindo, um atleta de grande, revelando, né? Esses atletas que a gente estava colocando no mundo, inclusive foi na época de Paulo. Naquela época, quem estava ali era Simval Vieira. E Simval Vieira, ele foi um dos melhores reveladores de atletas da Bahia e do Brasil. Então muita coisa tem se colocado em outra bandeira, entretanto, Simval Vieira fez esse trabalho e ele está conosco. Nós temos o apoio dele, ele vai fazer parte desse departamento, dessa organização. Não tenho dúvida que Davi Luiz, todos esses jogadores que vocês conhecem, eles foram buscados por Simval Vieira, foi prospectado por Simval Vieira e muita gente tem se arvorado de dono dessa situação, mas isso não é a questão de discussão. A questão de discussão é dizer o seguinte, que um profissional bem qualificado... Tempo esgotado, por favor. Muito bem, assim a gente encerra o terceiro bloco do debate de Leões, em parceria com o site Bahia Notícias, Rádio Sociedade da Bahia e Bar Futebol Clube. No próximo bloco, candidatos perguntam para candidatos. Voltamos na sequência, 9h, 24 minutos. Esse debate de Leões com a parceria da Rádio Sociedade da Bahia com o Bar Futebol Clube e o site Bahia Notícias. Esse é o quarto e último bloco, também com duração de 30 minutos e será da seguinte forma: candidatos perguntam para candidatos. No sorteio, realizado com a anuência dos coordenadores das chapas, primeiro pergunta Davi, o segundo Ivan e o terceiro Paulo Carneiro. O candidato que pergunta terá 1 minuto para expor a sua questão. O candidato perguntado terá 2 minutos para responder. Cada pergunta terá direito a uma réplica de 30 segundos e cada resposta terá direito a uma tréplica de 1 minuto. Portanto, quem começa é o candidato Ricardo Davi. Por gentileza, Ricardo, você tem 1 minuto para escolha, você de livre escolha. Perguntar, Paulo. Paulo, é do conhecimento de todos, né? Durante a sua passagem, o reinado aí de 17 anos, o difícil relacionamento que o senhor teve com profissionais de imprensa, jogadores, funcionários, chegando em muitos casos até agressões físicas. Mas o senhor fala hoje da necessidade de implantação de um programa de coach desportivo, de aprimoramento psicológico. O senhor poderia nos explicar como proceder para implantar esse programa? Não, tranquilo. O programa está escrito. Esse programa começa com uma pesquisa profunda das raízes do futebol do Vitória. Depois com uma avaliação profunda do atleta, dos seus movimentos. Tudo isso vai ser monitorado e o programa terá atividade no turno e no contraturno, certo? Ele envolve tanto a parte técnica quanto a parte física. Você tem um coach, tanto que vamos ter 2 profissionais, um na parte técnica e um na parte física, cuidando desse programa de aperfeiçoamento dos movimentos do atleta. Nós acreditamos que esse programa, intensamente avaliado, repetido em todas as categorias, vai transformar o atleta do Vitória, independente da sua característica técnica. Quando ele chegar ao nível de passar pela transição, ele já estará numa condição física, técnica e psicológica ideal para exercer o trabalho dele no alto nível que o clube vai exigir. Tem mais um minuto. Mais um minuto. Esse programa é um programa que é bem desenvolvido em muitos clubes, não no Brasil, mas fora. Mas é um programa que vai mudar. Nós vamos educar o atleta à prática
prática de futebol, não ensinar, educar. Ele vai ter aulas de futebol, ou seja, é um grande programa que em 3 minutos, 4 minutos é difícil de expor. Eu estou passando em linhas gerais a forma como ele vai ser conduzido e os resultados que a gente vai buscar neles, certo? Não é mais possível, certo, a gente hoje assistir futebol com tanta pobreza de informações técnicas e táticas como a gente viu no último Campeonato Brasileiro. Então, esse programa é justamente para devolver ao futebol brasileiro o seu desenvolvimento e a sua formação, que tem caído incrivelmente em todo o país. Esgotado. O Davi tem 30 segundos para a réplica. Paulo, seguramente um programa desse de coach que requer um aprimoramento do atleta, requer absolutamente a condução de uma liderança que entenda de aspectos psicológicos que impedem o atleta de ser condicionado. O indivíduo muitas vezes não aprende porque ele tem bloqueios psicológicos. E eu, Paulo, lhe considero uma pessoa altamente inabilitada para conduções de processos psicológicos. Não é do seu perfil, você tem outras vantagens, mas a condução psicológica lhe falta. Tempo esgotado. É verdade. 1 minuto. É verdade. Dê uma olhadinha na classificação do Campeonato Brasileiro do Atlético, você vai ter a resposta. Eu não preciso falar. Eu só apresento os fatos. Essa história de que porque eu tive problemas com a imprensa, certo? É preciso conhecer cada caso. Falar de forma genérica, né? Tem gente aí que merece mesmo ter os problemas, sabe? E eu não vou, e se precisar, repito. Isso não quer dizer que eu não seja equilibrado, não. Eu trabalhei no futebol 17 anos, estou no mercado desde 1988 como engenheiro, muito antes como engenheiro, desde 1977. Portanto, eu não tenho problema nenhum de relacionamento, certo? Você vai ver, pode olhar nos vídeos a quantidade de atletas que se manifestam me apoiando, você vai ver se essa relação é boa ou ruim. Contra fatos não há argumento, Ricardo. Não adianta essa historinha de psicologia, de coisa que você não vai conseguir convencer ninguém. Tempo esgotado, portanto, agora é a vez do candidato Ivan de Almeida fazer a sua pergunta. 1 minuto para a sua questão, Ivan. Microfone, por gentileza, Paulo, empresta ele aí, por gentileza. Ricardo, começamos o debate falando de democracia. No entanto, de um lado, temos um candidato que é conhecido pelo seu autoritarismo. Já agrediu profissionais de imprensa, cometeu atos de racismo contra jogadores negros formados na base e se perpetuou no poder durante mais de 15 anos. E do outro, você, que até há pouco tempo atrás se dizia contra a eleição direta e propõe um conselho proporcional misto. Você pode explicar como seria esse pseudo conselho proporcional e dizer como pretende implantar a democracia no clube, já começando dessa maneira? Ivan, eu manifestei o meu repúdio àquele modelo de eleição direta que estava sendo implantado no nosso adversário, onde de uma maneira tendenciosa e viciada permitia que o indivíduo se associasse num dia anterior da eleição e votasse no dia seguinte. É óbvio. Imagine hoje você aí, apoiado por sindicatos e tudo mais, tivesse essa oportunidade. Todo mundo ali do sindicato se associava antes, no dia seguinte, obviamente, vão eleitos sem nenhuma dúvida. Obviamente, interferência do poder econômico não pode existir. Naquele momento, eu me manifestei completamente contrário àquele modelo que estava sendo implantado e sou contra este modelo. As cláusulas de barreira são absolutamente necessárias para que nós tenhamos o exercício pleno da democracia. Isso não tenha dúvida disso. No modelo de estatuto que nós apresentamos ao presidente atual do Conselho Deliberativo que te apoia, está lá. Essa versão é pública, onde mostra um conselho proporcional, na proporcionalidade que você como professor conhece. Tem 200, 60% a chapa, 120 membros da chapa que teve 60% dos votos. A outra chapa teve 20% 200, vai ter lá 40 membros. Ou seja, é uma proporção direta com a relação de votos, porque entendemos que esta é uma maneira de representar de acordo efetivamente com quem votou. Ok? Ô, Ricardo, eu acho que está havendo algum equívoco. Porque, primeiro, nós que defendemos essa eleição direta proporcional à convencional. E outra coisa,
Eu, sinceramente, nunca vi você fazer nenhuma intervenção no Conselho Deliberativo do Vitória, nem apoiando, não sei nem que posição você estava, e poucas vezes te vi lá. Aliás, eu acho que eu nunca te vi lá no Conselho, eu te vi uma vez só no Conselho. Como é que você sabe de tudo isso se você não está participando no dia a dia da vida do clube? E mais, pode ficar certo que eu votei contra esse modelo que foi apresentado. Sim, claro que eu votei contra. Tempo esgotado, Ivan. Tempo esgotado. 1 minuto para a tréplica, Ricardo Davi. Ivan, a participação nos conselhos deliberativos, elas são registradas, né? Se você tiver todo cuidado de presenciar ter acesso a elas, você vai ver que eu sempre estive presente no conselho. Obviamente, eu tinha uma atuação primeiro como diretor de planejamento, depois como diretor de marketing, era a minha atuação naquela época. Agora, falar em democracia, Ivan, quando você se apresenta como objetivamente um candidato de partidos políticos, quando você me acusa de laranja, olhe bem quem é que se parece mais um laranja. Laranja é aquele que é usado para representar interesses de terceiros. Então você se parece mais com isso. Você efetivamente é alguém que está ali representando outros interesses que não eu. Isso não é democrático, Ivan. Democrático é fazer o que eu estou fazendo, colocando as minhas ideias. Ok, agora o candidato Paulo Carneiro obrigatoriamente tem que fazer a pergunta ao candidato Ivan de Almeida. Como você pretende proteger? Microfone, por favor, Paulo. Como é que você pretende proteger os mecanismos de solidariedade do clube e depois das vendas de jogadores? Um minutinho só, deixa eu repetir a pergunta, não saiu, Paulo, por gentileza. Alô, esse microfone tem que se aposentar. Como é que você pretende proteger o mecanismo de solidariedade do Vitória, que é uma receita importante que ao longo dos anos de atletas formados por nós, o Vitória até o ano passado, agora mesmo ganhou da venda de Davi Luiz para o Chelsea, do retorno de Davi do Paris Saint-Germain. Como é que você pretende proteger e o que é que você conhece do mecanismo de solidariedade, uma receita importante do futebol? Não tenha dúvida que esse procedimento da venda de atleta da base, vamos dizer assim, essa continuidade, ela vai ser acompanhada pelo Vitória. Inclusive, nós estamos propondo a criação de uma fundação que possa monitorar isso. É um processo realmente difícil, porque esses atletas eles vão estar por aí espalhados no mundo inteiro. O Vitória tem muitos atletas fora do Brasil e precisa ser acompanhado. Nós vamos ter uma fundação que não só faça um papel social dentro do clube, não só possa ampliar os laços do Vitória com o Estado e com o município, como também possa acompanhar esses atletas. Não só isso, há essa fundação que nós vamos propor, porque na verdade não podemos criar, nós vamos propor a criação dela ao Conselho Deliberativo, e esse Conselho Deliberativo que vai encaminhar a criação dessa fundação. É uma fundação que terá todo o mecanismo que possa acompanhar esse procedimento. Eu acho que eu tenho que voltar para a escola para entender o que eu ouvi nesse momento. Eu perguntei uma coisa e ele me respondeu. Tem a ver fundação com acompanhamento de mecanismo de solidariedade. Então deixa eu lhe orientar. Você não é obrigado a saber mesmo, não. Isso é de quem está no futebol há muitos anos. O mecanismo de solidariedade é um mecanismo que a FIFA criou para proteger o clube formador. Dependendo da quantidade de tempo que o atleta passa no período entre 13 a 22 anos, que é o período de formação entendido pela FIFA, e a Lei Pelé é errada, porque ela considera de 14 a 20 anos, e a FIFA considera de 13 a 22. Tempo esgotado. Ele tem um tempo para... Eu não vou conseguir explicar para ele. Paulo, então, você vai continuar falando de fundação aí, vai ser duro. Paulo, infelizmente você mais uma vez está equivocado. Eu respondi exatamente o que você perguntou. E você normalmente usa esse jogo. Esse jogo não cola, Paulo. Na verdade, essa explicação que você está dando aí é uma explicação que não precisa ser dada. Todo mundo conhece isso. Toda transferência de atleta, o Vitória tem uma parcela disso. Então, eu não estou entendendo. Agora você cria esse movimento, essa coisa equivocada. Entendeu? É isso que eu expliquei. Você sabe muito bem. Eu não tenho que explicar aqui o que tem escrito, que todo mundo pode ter acesso, Paulo. Eu estou dizendo como vai funcionar o controle. Foi isso que você perguntou.
Muito bem. A gente, como estamos falando em democracia... Eu tenho tréplica. Tem a tréplica, é verdade. Um minuto. Já teve a tréplica, ok. A tréplica pertencia a Ivan. Como estamos falando de democracia, né, resolvemos fazer mais uma rodada de pergunta entre os candidatos, mantendo-se a ordem, sendo que o candidato fará a pergunta, no caso Ricardo Davi, para quem ele não perguntou, no caso você perguntou para Paulo Carneiro, você pode fazer a sua pergunta para o Ivan e assim sucessivamente. Portanto, 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 30 segundos de réplica e 1 minuto de tréplica. Ok, Ivan. A diretoria do Vitória demorou até a informar, mas ela informou que o clube aderiu ao Profut. Ao Profut, tá? Juntamente com outros 19 clubes brasileiros, só o Palmeiras não fez essa adesão, dos clubes que disputam a Série A, né? O senhor saberia informar, pela importância e relevância dessa nova lei, que obrigações e vantagens, né, o clube tem por ter aderido ao Profut, principalmente se o senhor tem consciência das responsabilidades que, ao assumir como presidente, o senhor terá para a permanência do Vitória dentro do que rege o Profut? Sem dúvida. Eu acho que o Profut foi uma das leis mais importantes criadas pelo futebol brasileiro. Inclusive o Profut, se você parar para analisar, ele nivela, ele tende a nivelar os clubes, porque muitos clubes faziam muitas contratações absurdas no sentido financeiro e depois não podia pagar os atletas. Então, a partir do Profut, você vai ter um equilíbrio vamos dizer assim, essa tomada de decisão de fazer esses investimentos altos. Então, cada clube vai ter que se policiar melhor o seu orçamento. Outra coisa também é que existem mecanismos, tipo as certidões, que são obrigatórias de entregar. Ainda tem a questão o que pode afetar no clube, até com decência, claro, caso não tenha sua parte financeira. Então o Profut foi um mecanismo criado que eu acho que tem uma garantia de proteção, até eu diria, para os menores clubes. Porque os menores clubes, hoje, eles vão começar eles já têm pouca receita e os maiores clubes começam a fazer esses absurdos. Então eu acho que o Profut é um instrumento que tende a ter alguma coisa em termos de aperfeiçoamento. Vai ser aperfeiçoado porque tem algumas deficiências, porém, o que está aí hoje, eu acho que já é um grande avanço no futebol brasileiro, para a modernização do futebol brasileiro, inclusive para ele entrar no cenário nacional. O futebol brasileiro, nós criticamos muita deficiência do futebol brasileiro, eu acho que o Profut é um dos elementos reguladores do próprio futebol como um todo. Ivan, eu fiz essa pergunta a você porque você costuma delegar muito, né, as coisas que são lhe perguntadas, isso vai ser feito através de outra pessoa. Que eu digo a você, não delegue isso não, porque você como gestor está sendo responsabilizado até com seus bens pessoais. Cuidado para que interesses de terceiros não sejam realizados através de você, porque a responsabilidade é pessoal e intransferível do gestor. A ele cabe. Você não pode efetivamente deixar de se preocupar com isso, não delegue para ninguém. E cuidado para não ser usado, porque senão você vai ser penalizado. 1 minuto, Ivan. Na verdade, o setor financeiro de qualquer empresa, o presidente tem que estar muito próximo. Porque antes do Profut já existia, inclusive, aquela questão do FGTS, exatamente, então uma série de instrumentos que o governo utilizava, já existia isso. O que acontece é que muitos presidentes de clube realmente fez errado, delegou a terceira e não acompanhou. Isso tem que ser acompanhado de perto, toda a parte financeira. E o governo, cada dia mais, ele é eficiente na cobrança. Tem um instrumento hoje que tem a nova tecnologia, isso facilita o controle. Antes não tinha nada controlando, então faziam de qualquer jeito. Muito bem, agora o candidato Ivan permanece com o microfone. Você tem 1 minuto para fazer uma pergunta. A quem? Paulo Carneiro. Esse é o debate de Leões pela Rádio Sociedade da Bahia, parceria com o site Bahia Notícias e o Bar Futebol Clube. O candidato Ricardo Davi, especialista em marketing,
fazia parte de uma diretoria que ficou marcada por ter criado uma camisa comemorativa do rebaixamento. Por gentileza, Ivan, o microfone está fechado. Por gentileza. O candidato Ricardo Davi, ele, especialista em marketing, ele fazia parte de uma diretoria que ficou marcada por ter criado uma camisa comemorativa do rebaixamento do clube para a Série B em 2014. Você, que até conhece dessa questão do rebaixamento, um pouco, você passou por isso também, que ocorreu na sua fase esses rebaixamentos. E finalista brasileiro. Você não, tudo bem, eu sei que teve outras fases suas, mas você, que eu até acompanhei, vi ali o que acontecia no clube, eu me pergunto o seguinte: o que é, no seu caso, o que é que você orientaria, em vez de criar essa questão aqui dessa camisa comemorativa, o que é que você orientaria o quê? O que você orientaria? A produção está muito mal preparada que você. Não, ao seu setor de marketing, o que é que você orienta? Você inclusive, o Paulo, você se coloca na condição de diretor esportivo, né, diretor de futebol, se coloca aí também de marketing. Aí eu tô querendo saber de você. Quanto tempo eu tenho? 2 minutos. Eu preciso lhe dizer que em 97 eu ganhei o título na Bahia de homem de marketing do ano, pelo meu trabalho na formação de atletas, pela parceria que eu fiz com a Unicef. Você nem sabia o caminho da toca naquela época. Então você precisa ter cuidado quando fala comigo, porque eu sou a história viva do clube, junto com outros rubro-negros. Você vai estar entrando na história. Eu respeito. Você tem que ter cuidado quando você falar comigo, porque quando você fala eu já sei até a sua resposta. Tá certo? Você está querendo fazer em tom jocoso essa questão de rebaixamento. Eu já lhe disse no programa da outra empresa de televisão, de que você tem que se lembrar que eu ganhei 95% de todos os títulos da história do clube. Você esqueceu disso? Certo? Que tipo de camisa você quer fazer para isso? Eu construí esse patrimônio todo. Você pode olhar o estádio, o centro de treinamento, a concentração Vidigal Guimarães, certo? Então, tudo, a reforma da concentração da base, que eu botei o nome de Pirinha, o saudoso presidente, ou seja, os campos, eu botei o Vitória no Clube dos 13. Você quer que camisa para isso? Você quer fazer com que camisa? Agora você está fazendo com brincadeira, porque... Sabe por que eu fui rebaixado? Porque eu estava lá trabalhando, certo? Você nunca trabalhou, você nunca vai poder ser rebaixado, tá certo? Você não vai ganhar a eleição, vai continuar sem ser rebaixado. Essa é a diferença entre nós dois. Você está começando uma tentativa de ser dirigente. Da última vez você sentou com Alex Portela 10 minutos e abandonou a sua posição de candidato. Então, um dia você vai poder ser um histórico dirigente. Por enquanto, você é uma promessa duvidosa. Ivan de Almeida tem 30 segundos para a réplica. Bom, Paulo, eu acho que você fugiu da resposta. Eu acho que você... Não fugi não, rapaz, eu vou falar o que todo mundo já sabe. Tudo bem, mas eu diria o seguinte: você quando fala que teve 95% de aproveitamento do clube, você como engenheiro, então você não sabe fazer conta. Porque você de 2000 a 2005, Paulo, foi só perder, você só... 2000? Posso interromper? Minutinho, deixa ele concluir, Paulo. Você de 2000 a 2005... Eu fui campeão invicto. Foi derrocada. Você de 2000 a 2005... Um minuto. Silêncio, plateia. Silêncio, de 2000 a silêncio. 2005... Um minuto, Ivan. Silêncio. Peço que o candidato aguarde o outro candidato se pronunciar para fazer a sua exposição. Por gentileza, Ivan. Pode ir 2 minutos. 30 segundos. Eu só quero colocar as coisas em termos reais. Você, como engenheiro, você sabe fazer conta. Falar em 95% de aproveitamento é um absurdo aqui. Aqui tem muita gente que sabe fazer conta. Tripudiar em cima da gente, Paulo. Então, na verdade, não tem esse índice todo, não. Você tem um índice muito baixo. Tanto é que quando o Vitória foi para a Série C, da forma que você saiu do clube, foi por causa do seu rendimento. Na hora que você saiu, ficou procurando... Tempo esgotado. 1 minuto de tréplica para o candidato Paulo Carneiro. 1 minuto. Ivan, quando eu cheguei no Vitória tinha 9 títulos em 90 anos. Sabe fazer conta? Quantos percentual dá isso? Dá 0, alguma coisa, não é não? Quando eu saí do Vitória, sabe quantas vezes eu fui campeão juvenil? Sabe? Eu não vou lhe dizer, você vai pesquisar. Sabe quantas vezes eu fui campeão infantil no estado? Sabe? Sabe quantas vezes eu fui campeão sub-20?
Sabe? Sabe se eu fui campeão do mundo sub-15 contra o River Plate em Berlim, você sabe? Ou não sabe? Então você tá aqui. Se você quer transformar esse debate numa brincadeira, a gente brinca, não tem problema nenhum. Agora eu ganhei porque eu trabalhei, eu e minha equipe. Certo? Não adianta você negar se é 95, 90, com certeza. Porque e de 2002 a 2005, eu ganhei 4 títulos seguidos estaduais, inclusive o último invicto. Ganhando de 6 do Bahia. Você está esquecendo que eu ganhei 2002, 2003, 2004, 2005. Está esquecendo disso? Então, sabe qual é o problema? É que vocês estão querendo desfazer de um trabalho que fez o Vitória chegar aqui hoje. Tempo esgotado, candidato, tempo esgotado. Agora, o próprio candidato Paulo Carneiro tem 1 minuto para fazer a pergunta, obrigatoriamente, a Ricardo Davi. Ricardo, qual será a sua estratégia na próxima negociação do direito de TV do Campeonato Baiano? Como sugere que seja conduzida essa negociação? Paulo, essa será uma das negociações, talvez que haja uma necessidade, eu acho que talvez seja a única necessidade da gente fazer com o nosso rival, porque sozinho talvez não tenhamos esse êxito. Isso será preciso negociar efetivamente com o nosso rival para a gente ter força, né? Nós temos hoje um valor insignificante para a exposição que nós temos. O Campeonato Baiano hoje, ele só é interessante para a Federação Baiana de Futebol, mais ninguém. Ele não é interessante para o Vitória e nem para o nosso rival. A gente precisa, obviamente, eu hoje não conheço o último contrato, eu não sei quais são os pontos da última negociação, mas entendo que da forma como ele está sendo feita, só tem um único entidade privilegiada com o Campeonato Baiano, que é a Federação Baiana de Futebol, né? O Vitória precisa sentar efetivamente com o nosso rival, tem que ser, porque nós dois, juntos, nós podemos mudar efetivamente esse formato, de modo a que ele seja muito mais favorável. Nós temos uma exposição gigantesca, o principal canal de maior audiência na Bahia, e este retorno para a gente, ele é insignificante. Não só ele, obviamente, perguntou o Campeonato Baiano, mas isso se estende também a nível global. A gente precisa ter um modelo mais parecido com o futebol inglês, onde a gente tem aí uma distribuição mais equânime, mais justa, mais democrática. Efetivamente, é uma das bandeiras que faremos ao assumirmos a presidência do Vitória. Eu queria ajudar você, e Ricardo, dizer que o problema nosso é justamente o monopólio dos direitos de televisão, certo? Enquanto não se criar um processo democrático, está muito em voga aqui, certo? De concorrência, nós não vamos melhorar esse preço nunca. Enquanto nós estivermos negociando sempre com a mesma instituição, sem criar um processo de concorrência, certo? Aberta, nós não vamos mudar, certo? Enquanto os clubes não tiverem um especialista em convergência de mídia com o futebol, nós não vamos ser capazes de negociar, porque nós não entendemos o suficiente para negociar. 1 minuto de tréplica para Ricardo Davi. Não, eu concordo exatamente com isso. A gente precisa ter mais força nessa negociação. A concorrência que já ocorreu em outras áreas, né? Nós temos a entrada aí hoje, antigamente só um canal era quem negociava os direitos televisivos. Já tivemos aí o rompimento dessa ordem e isso está sendo muito importante. Muitos clubes que tinham contrato com o detentor que monopolizava passaram a ter melhores negociações pelo fato dessa concorrência aparecer. Eu sinceramente, vejo nisso uma grande oportunidade também e, obviamente, unir aquelas pessoas que serão afetadas por essa nova regra. Ok, e estamos chegando ao final desse debate de leões aqui pela Rádio Sociedade da Bahia, em parceria com o site Bahia Notícias e o Bar Futebol Clube. Temos agora 1 minuto para considerações finais, seguindo a mesma ordem efetuada nesse último bloco. Ricardo Davi, você tem 1 minuto para considerações finais. Ok, eu agradeço o espaço, tenho feito um esforço gigantesco para poder me inteirar de todas as necessidades que o Vitória precisa, por não ter acesso. Isso torna o trabalho nosso exatamente o trabalho árduo, mas temos a certeza que com o que construímos até agora, com a publicação das nossas propostas, com o que fizemos enquanto estivemos como diretor do Vitória, a minha proposta é trazer algo novo, a minha proposta é trazer algo diferente, pautado na minha experiência que eu tenho como empresário,
de sucesso, na minha experiência que tive com o futebol, e eu quero ter essa oportunidade, que eu não tive 17 anos para mostrar trabalho, e quero ter 3 anos para poder mostrar algo diferente para o torcedor do Vitória, com democracia, com uso de tecnologia e principalmente com a maior participação de você, torcedor, porque é esta maneira que eu encaro como deve ser a administração de um clube moderno. Ok, 1 minuto para considerações finais do candidato Ivan de Almeida. Ivan, por favor. Não, a ordem é Ivan. Ivan, isso. Considerações finais, por favor. Você, torcedor, neste momento está tendo a oportunidade de fazer uma avaliação das pessoas que vão dirigir seu clube, nosso clube. A chapa Vitória do Torcedor vem traduzindo essa bandeira em avanços, em vitórias, e hoje ela está aqui hoje representando um ar de democracia para o clube, um ar de transparência para que você possa participar efetivamente da vida do clube. Todas essas gestões que ocorreram aí, ocorreram sem a democracia, sem a utilização da democracia. Nós temos na vida ciclos. Eu entendo que para esses outros concorrentes já tiveram seus ciclos. Porque Ricardo Davi é o mesmo que Falcão, o mesmo participou da administração de Raimundo. Paulo Carneiro também já teve sua oportunidade, fez o trabalho dele, apresentou, que vocês podem julgar. Não vou julgar aqui se foi bom ou mal, mas vocês podem julgar. Já fez a apresentação. Tempo esgotado. 1 minuto para considerações finais do candidato Paulo Carneiro. Eu quero aproveitar esse último debate para deixar uma mensagem clara de que nós estamos nessa eleição não num processo democrático. O clube está extremamente desunido pela falta de respeito entre seus pares, certo? Isso é muito claro e já vem de muito tempo, as reuniões de conselho, com retirada de microfone na mão dos conselheiros, ou seja, o clube está desunido, desagregado, certo? Eu acho que a minha missão, além de cuidar do futebol, que eu conheço, eu espero juntar esses cacos e que essa vaidade, essa inveja que acompanha a história desse clube possa se transformar numa coisa só, que todos caminhem para que o Vitória possa sair dessa estagnação, possa dar um grande salto de qualidade. Eu entro nessa eleição confiante na Vitória, vamos ganhar, mas eu de alguma forma quero deixar aqui uma mensagem de tranquilidade para que todos os rubro-negros possam sonhar com Vitória melhor. Tempo esgotado. E assim a gente conclui o nosso debate de Leões, agradecendo a presença dos coordenadores das campanhas, ao Glauber Guerra, que representa o site Bahia Notícias, o Wilton Matos, representando a Rádio Sociedade da Bahia, Pedro Setzer, representando o Bar Futebol Clube, lamentando a ausência do candidato da chapa Vitória Cada Vez Mais Forte, Raimundo Viana, e agradecendo a participação de Ricardo Davi, representando a chapa Vitória de Todos Nós, Paulo Carneiro, a chapa Vitória Gigante, e Ivan de Almeida, representando a chapa Vitória do Torcedor. Obrigado a todos pelo carinho da audiência.